Neste ano comemoramos 505 anos da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. E para celebrar esse marco na história do cristianismo, convido você a vir comigo numa jornada de descoberta sobre os temas família, educação, música e vocação a partir da Reforma. Lutero certa vez disse que a maior força de uma cidade é ter muitos cidadãos instruídos. No capítulo de hoje de Lutero e Reforma 505 anos, queremos falar sobre a educação a partir da Reforma. E o nosso convidado de hoje é o pastor Sérgio Klippel. As ideias do reformador Martinho Lutero no século XVI não apenas tinham em vista a preocupação com melhorias no que diz respeito à igreja no seu tempo, mas também a sociedade como um todo. Muitos escritos de Lutero vão no sentido de proporcionar uma reflexão sobre melhorias e uma educação de qualidade no seu tempo. A Reforma Protestante, ela criou transformações nas grandes áreas sociais, na igreja, mas também na educação. Lutero entendia a educação como uma vocação, como um chamado no mundo. E, nesse sentido, Lutero escreve 2 textos. O primeiro deles é aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, de 1524. E o outro texto é de 1530. Ele é direcionado aos pais e às famílias para que enviem seus filhos à escola. E nesses textos, Lutero ele desafia tanto as famílias, mas também ao Estado, para que se responsabilizem pela educação das crianças e dos jovens. Então, a educação, sem sombra de dúvidas, é um grande tema que o Lutero dá ênfase. É uma das grandes preocupações dos primeiros imigrantes, era educar os seus filhos. E nesse sentido, se nós olhamos para a nossa história, principalmente depois da chegada das segundas levas dos imigrantes, o ensino, tanto da igreja como da escola, ele acontece no mesmo espaço. Os pastores tinham essa responsabilidade também com a educação. Então, nos espaços da igreja também aconteciam as aulas, digamos assim, seculares ou assim por diante, né? É de Lutero a frase que diz: quando a escola progride, tudo progride. O interesse de Lutero pela educação não era apenas que todas as pessoas tivessem acesso à educação no seu tempo, mas que a escola fosse um instrumento transformador da sociedade. É interessante essa pergunta, e Lutero compreendia que para um indivíduo, uma pessoa temente a Deus, e que fosse capaz de viver essa sua liberdade de forma ética, de forma comprometida com a sociedade, necessitava de pessoas muito bem instruídas para administrar as coisas do mundo, como, por exemplo, a política, a economia e assim por diante. Então, aqui Lutero entende que a educação está estreitamente ligada com a questão da fé, a partir do chamado que Deus ele coloca para todas as pessoas, e um desses chamados é por meio da educação, de formar bem as gerações para que nós tenhamos uma sociedade que seja justa, que seja ética e que seja digna e boa para todas as pessoas. Para uma educação de qualidade é necessário investimento financeiro. Por isso Lutero certa vez escreveu: o gasto com a educação seria menor do que o gasto com armas e traria muito mais benefícios à sociedade. Uma das grandes contribuições, e a partir do movimento da Reforma e Lutero, inicia-se esse pensamento das escolas públicas, gratuitas, universais, e que todas as pessoas tivessem acesso. É claro que Lutero entende que a primeira preocupação em educar bem os filhos é da família, é dos pais. Porém, a tarefa do Estado garantir
e manter escolas a fim de que todas as pessoas, todas as crianças tenham a oportunidade de estudar numa escola boa e de qualidade. E para isso Lutero entende que precisa terem pessoas muito bem formadas para esse ensino das crianças e dos jovens. Me lembrei de um dos textos clássicos de Lutero, onde ele diz, e agora nós estamos num período de guerra, onde que para cada moeda investida na guerra, deveria ser investido 100 moedas na educação. Então aqui a gente vê a significativa ênfase que Lutero dá em relação à educação das gerações. E pastor Sérgio, qual a reflexão que nós podemos tirar do movimento reformatório para o tempo em que nós vivemos com relação ao exercício da cidadania? Cidadania e educação, elas não podem ser desvinculadas. Uma pertence à outra. Lutero concebia uma educação que preparasse as crianças e os jovens e as pessoas de maneira geral para administrarem as coisas do mundo. Ou seja, uma educação que estivesse ligada e atualizada com o acontecimento ou aquilo que a sociedade estava vivendo. E Lutero concebia uma educação de forma integral. O que significa isso? Hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo extremamente conectado, tecnológico, globalizado. Então, como hoje nós podemos preparar as futuras gerações para que elas possam ser pessoas líderes, pessoas que de fato façam a diferença neste mundo em que nós vivemos? E nesse sentido, eu penso que a grande contribuição que a reforma e a educação pode ainda ter nos dias atuais é de fato essa preocupação de formar pessoas com recursos, com técnicas apuradas a fim de dar conta dessas novas demandas que nós vivemos, mas também uma grande preocupação de que as gerações estejam sendo formadas para que sejam lideranças comprometidas com a sociedade e, sobretudo, baseadas nos critérios cristãos bíblicos que nós entendemos que é a justiça, que é pessoas éticas e pessoas que verdadeiramente se preocupam com a sociedade e com o bem-estar das pessoas. E que a partir da sua profissão, as pessoas possam olhar não apenas para os ganhos que elas podem ter em relação à sua profissão, mas também olhar para o entorno. De que forma as profissões e as pessoas podem contribuir para uma sociedade mais justa, mais digna e uma sociedade que esteja disposta a se desenvolver para o bem-estar de todas as pessoas. Então eu penso que a educação hoje ainda baseada nesses conceitos luteranos que nós falamos um pouco nessa conversa sobre ética, cidadania, vocação, ela tem muito a contribuir.